Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dos segundos anos, reino fungi, mas antes já gostaria de convidá-los a curtir, comentar, se inscrever no canal JAF Conecta e compartilhar com os colegas de sala essas videoaulas a fim de difundir, esses conhecimentos aos alunos JAF. Mas vamos ao assunto de hoje. O reino fungi é constituído por seres que um dia já foram classificados como animais ou como plantas. Essa imagem, por exemplo, é um tipo de fungo que normalmente já foi comparado a plantas. Os fungos são estudados por uma área da biologia chamada de micologia. Eles fizeram, um bom tempo parte desses reinos, porém existem características particulares que o fizeram ter o seu reino próprio, o reino fungi. Quais são as características? As características gerais desses seres, primeiro, eles podem ser uni- ou pluricelulares. São heterótrofos por absorção, eles não produzem seu próprio alimento, normalmente eles fazem a decomposição da matéria orgânica, animais, restos de animais, vegetais, alimentos, couro, entre outros. Os fungos, eles podem viver em ambientes úmidos ou quentes, e quentes também. Têm vida livre, podem ser colônias, mas também eles podem ser parasitas. Eles têm como reserva energética o glicogênio, daí uma semelhança com os animais, que também têm como reserva energética o glicogênio. Eles podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. A maioria dos fungos tem uma parede celular. Essa parede celular ela é constituída basicamente por quitina, também uma semelhança com as plantas, que também têm parede celular. No entanto, as plantas elas têm como constituinte das suas paredes celulares a celulose. Tanto a celulose como a quitina são polissacarídeos, ou seja, são tipos de açúcares, conhecidos como carboidratos. Aqui nós temos alguns exemplares de fungos. Nós temos o bolor, do pão, a levedura, que é um fungo unicelular, o cogumelo, orelha de pau, os champos, que são fungos comestíveis. E todos esses fungos, vocês podem perceber que existe uma grande variedade, tanto de formas como de tamanhos e como também de funções desses fungos, desses seres no meio ambiente. Qual a importância dos fungos? Primeiro, os fungos, juntamente com as bactérias, eles têm um papel muito importante na decomposição da matéria orgânica. Eles fazem a reciclagem da matéria orgânica, porém, eles vão destruir madeira, couro, tecido, alimentos em geral. Aqui nessa imagem, vocês podem observar a decomposição de um alimento. Outra função dos fungos é a função de fermentação. Há muitos anos, os fungos eles foram descobertos para a fermentação de bebidas alcoólicas, a produção do vinho, de pães, ou massas em geral. Os próprios queijos, são utilizados fungos, inclusive funcionam como verdadeiras especiarias. Alguns fungos são comestíveis, como eu já falei, e também fungos que são utilizados como antibióticos. O primeiro antibiótico foi descoberto logo após a guerra, conhecida como penicilina, foi descoberto de um fungo chamado de Penicillium. Esse fungo ocasionalmente foi descoberto por Fleming. Ele observou que esse pozinho branco, ele matava e destruía colônias de bactérias, e aí ele passou a extrair essa substância e produziu o primeiro antibiótico. Outra importância dos fungos é que eles são largamente usados no controle biológico de pragas, alguns fungos, como por exemplo esses aqui que vocês podem ver, que destroem algumas pragas e fazem o controle biológico das plantações. Os fungos também são utilizados, aliás, algumas espécies, eles são ocasionadores de pragas em outros tipos de plantas, como por exemplo aqui o cacau, que aqui é uma espécie de fungo que acometeu e causou esse problema. Outros fungos também têm ação de alucinógeno, a produção do LSD. Esses fungos aqui são fungos venenosos, eles têm substâncias químicas que dão esse efeito alucinógeno. A estrutura dos fungos.
Os fungos, como eles têm fungos unicelulares e pluricelulares, eles têm formatos, né, estruturas diferentes. Porém, no geral, no modo geral, os fungos eles têm essa estrutura constituída pelas hifas. As hifas, elas são estruturas celulares, nós veremos daqui a pouco. O conjunto dessas hifas vai formar um micélio. Os fungos, eles são formados também por estruturas produtoras de esporos, que é toda essa estrutura que nós normalmente conseguimos visualizar. Essa estrutura eu chamo também de corpo de frutificação, que é justamente o local, né, onde vai haver a disseminação desses esporos para que os fungos se reproduzam. As hifas, né, e os micélios, na realidade, são estruturas que vão compor todo o fungo. Hifas são estruturas segmentadas, como vocês podem observar que são estruturas celulares. Dentro delas existem os núcleos, normalmente 1 ou 2 núcleos, dependendo do tipo de hifa. E quando essas hifas elas se unem, elas vão formar uma estrutura inteira, né, como podemos observar, que eu vou chamar de micélio. Essas hifas elas podem ter tipos diferentes, elas podem ser hifas inteiras, como podemos observar nessa imagem, ou seja, elas são contínuas, elas não têm separação, os núcleos estão todos espalhados aqui, e elas também podem ser hifas septadas, que são hifas que nós chamamos de hifas que têm essas separações, como vocês podem observar, e dentro de cada compartimento desse eu vou conter 1 ou 2 núcleos. Aqui nós temos essa hifa não septada, também chamada de cenocítica, e aqui nós temos hifas septadas, como vocês podem observar, e aqui uma hifa cenocítica ou hifas não septadas. Como eles se reproduzem? Como eu já falei no início, eles podem se reproduzir de forma assexuada. Essa forma assexuada normalmente pode ser por brotamento, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Eu tenho aqui um fungo, uma levedura, e ela vai formar um broto. Esse broto depois se desprende e forma um novo fungo. Ou por esporulação, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Esse aqui é o esporângio, que é a cápsula, uma espécie de cápsula que vai conter dentro dela os esporos. Esses esporos, em determinado momento, ele vai se abrir, se rompe e libera os esporos que vão germinar, né? Podemos dizer assim. E por fragmentação, quando esses micélios, né, que é o conjunto de hifas, ele se fragmenta e dá origem a novos fungos. Ou eles podem se reproduzir de forma sexuada, quando ocorre a fusão de 2 hifas, né? Essas hifas elas se fundem e se esses núcleos se encontram, vai formar aqui os núcleos haploides ou esporos, né? E aí que eu vou chamar de zigósporos, que são 2N, né? No caso aqui vai ter a união dessa estrutura, né, formada por 2 hifas. A estrutura, as relações filogenéticas desses fungos se dá basicamente por o ganho de características novas, ou corpo de frutificação, ou perda de alguma estrutura, ou alguma característica reprodutiva. Então, essas características que vão sendo conquistadas, vão sendo adicionadas, vão dar, né, a esses fungos a sua classificação. A classificação dos fungos ela vem constantemente sofrendo mudanças, porém, a mais conhecida, a mais utilizada é essa que nós vamos ver agora, certo? Formada aqui pelos quitridiomicetos, cigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Basicamente, esses são os grupos de fungos mais estudados. Vamos ao primeiro grupo. Os zigomicetos, geralmente eles são encontrados no solo, são fungos que normalmente eles são responsáveis pela deterioração de alimentos, como o bolor, o mofo do pão, né? Então, nada de se ver um alimento que está cometido com fungo, tirar aquela parte, porque aquela parte preta, né, aquela parte mofada, como nós costumamos dizer, ela é só o que nós estamos realmente vendo, mas todo aqueles esporos, aquele esporângio que se rompeu e aqueles esporos estão contaminando, né, todo o alimento. Então, nada de tirar aquela parte mofada e comer o restante, porque, né, certamente você vai estar ingerindo fungos. Os fungos, normalmente, eles têm, né, essa classe dos zigomicetos, eles não formam aquele corpo de frutificação, que é aquela estrutura que lembra um cogumelo. Eles são basicamente formados por esporos, né?
E outra característica interessante é que esses fungos, eles também têm um fator econômico importante, né? Alguns são utilizados na fermentação, que vai produzir os molhos shoyos, outros substâncias anti-inflamatórias, anticoncepcionais, né? Então, existe essa utilidade também. Aqui nós temos outro grupo, que são os basidiomicetos. Esses basidiomicetos mais conhecidos são as orelhas de pau e os cogumelos. São fungos, né, bastante importantes para o meio ambiente. Alguns fazem, né, o processo mutualístico de micorrizas, que é a união com raízes de plantas, que vão ter uma troca de benefícios, veremos daqui a pouco. Esses fungos, algumas espécies são venenosas, como no caso dessa espécie que vocês já viram lá no início do slide, que são espécies que vão produzir efeitos alucinógenos. Outro fungo são os quitridiomicetos. Esses fungos são fungos aquáticos. Também não formam corpo de frutificação. Já são fungos que podem ser unicelulares ou pluricelulares, podem viver em colônias ou isolados. Esses fungos, pessoal, eles têm uma característica interessante que fazem um processo de parasitas, né? Eles são encontrados, já foi encontrado eles na pele de anfíbios. Como os anfíbios têm respiração cutânea pela pele, eles vão causar um impacto muito grande para esses anfíbios. Outro grupo de seres, né, de fungos são os ascomicetos. São encontrados normalmente em ambientes marinhos, água doce ou ambiente terrestre. As principais características desse fungo é que eles produzem esse asco, que é essa espécie de corpo de frutificação. Esses fungos, os ascomicetos, eles têm um papel muito importante no valor econômico. Eles têm, essa espécie aqui, por exemplo, é o que nós chamamos de trufas. A gente conhece muito trufa de chocolate, né? Mas aquela trufa de chocolate, ela certamente foi inspirada nesse fungo. Esse fungo, ele é um fungo comestível, muito caro, né, de valor econômico muito alto, são as altas cozinhas, né, que utilizam esses fungos como combustível, né, e eles têm essa conhecido como trufa. Os fungos também desse tipo, né, que são os ascomicetos, eles também conhecidos como as leveduras, veremos daqui a pouco imagens, que são fungos que utilizados como a gente conhece como fermento biológico e muito utilizado na fermentação de massas, de pães e de bebidas alcoólicas. Aqui nós temos algumas imagens, né? Aqui nós temos o penicillium, né, que é o fungo que foi descoberto o antibiótico, falei no início da aula. Aqui nós temos alguns fungos muito utilizados na produção de queijos, né? Esses queijos também que têm um cheiro bastante forte, né? Um sabor bastante acentuado e são de alto valor aquisitivo, né? São bem caros. Existem alguns fungos que têm relações simbióticas, que são relações entre seres, né, que existe uma troca de benefícios ou uma troca realmente de prejuízo, né? A gente vai ver aqui alguns tipos. Nós temos os que têm relação mutualística, ou seja, uma relação que vai beneficiar ambos. Os mais conhecidos são relações importantíssimas, que são os líquens, que é a associação de algas e fungos. É um grupo de seres que vivem estabelecendo, trocando benefícios entre si e são bioindicadores de poluição. Temos também as micorrizas, que são fungos, associação de fungos com raízes de plantas, muito importante para as plantas, porque existe uma troca de benefício, a fixação de substâncias no solo, que ajuda essas plantas a absorverem. Também uma relação mutualística, ou seja, uma relação obrigatória, tanto os líquens como as micorrizas. Mas temos também as relações de parasitismo. Existem alguns fungos que, em relação com outras espécies, vão causar prejuízos, né? São relações em que vivem juntos, mas um deles é prejudicado. Aí o exemplo aqui nós temos o Candida albicans, que é esse tipo de fungo que normalmente vai causar uma doença chamada de candidíase, que afeta normalmente as áreas genitais, causa coceira, escorrimento, alguma coisa do tipo. Nós temos também a frieira, que é um tipo de fungo também bastante conhecido, principalmente no inverno, né, que causa aquela inflamação, aquele ferimento na pele, descamação. Aqui nós temos um unheiro também, que é bastante conhecido, né, que é um fungo que se instala nas unhas e causa deformação,
que nós temos algumas imagens de fungos, né, de doenças, o sapinho, conhecido como sapinho, né, na língua, a frieira, né, o unheiro, né, que são fungos que causam prejuízo. Existem alguns fungos que são venenosos, aí nós temos aqui a manita, né, que já falei sobre ele também, e algumas outras espécies que têm substâncias tóxicas, né, que vão causar certamente alguns problemas. E como curiosidade, nós vamos conhecer o maior ser vivo da Terra. Quem é o maior ser vivo da Terra? O maior ser vivo da Terra foi descoberto no ano 2000, um fungo. Esse fungo foi encontrado nos Estados Unidos. Ele tem abaixo da Terra existe uma associação, né, das hifas, que vai formar o micélio e que corresponde basicamente a 45 estádios de futebol. Ele tem uma cor amarelada, por isso que ele ficou conhecido como cogumelo de mel. E aqui está a imagem dele, né, um fungo gigante que certamente atraiu grande curiosidade das pessoas. E com isso, nós encerramos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo encontro.